Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O mercado da bola nunca para, mas nos últimos dias um rumor que começou a circular em grupos de WhatsApp, páginas esportivas e até nos bastidores de redes sociais pegou fogo. Luiz Henrique, o talentoso ponta-direita brasileiro que atualmente veste a camisa do Zenit, da Rússia, estaria prestes a dar um passo gigante em sua carreira retornando ao futebol brasileiro, e não é qualquer clube, é nada menos que o Corinthians. O burburinho começou com fontes que afirmam ter conversas preliminares acontecendo nos últimos meses, e rapidamente se espalhou entre torcedores e jornalistas esportivos, todos tentando descobrir se essa negociação é real ou apenas mais um rumor de mercado. O nome de Luiz Henrique sempre esteve associado a promessas, principalmente desde os tempos em que brilhava nas categorias de base do Fluminense, clube que revelou seu talento e permitiu que ele chamasse a atenção de olheiros europeus. A notícia, se confirmada, traria uma repercussão enorme para o Corinthians, que nos últimos anos tem buscado reforços capazes de devolver ao time o protagonismo no cenário nacional. Torcedores não param de especular sobre a possível adaptação do jogador ao estilo tático do clube paulista, imaginando combinações com nomes já consolidados no elenco e pensando em como sua velocidade, habilidade e capacidade de driblar adversários podem ser fundamentais para o esquema do técnico atual. A expectativa é tão grande que hashtags com o nome de Luiz Henrique já começaram a pipocar em redes sociais, enquanto comentaristas esportivos discutem não apenas a negociação, mas também o impacto psicológico que sua chegada teria sobre o time e sobre os rivais. O mercado de transferências é cheio de surpresas, e o que começou como um rumor já virou assunto principal entre torcedores, criando uma atmosfera de ansiedade, esperança e curiosidade sobre se veremos Luiz Henrique vestindo a camisa alvinegra em breve. O que torna esse possível acerto ainda mais interessante é o histórico de Luiz Henrique, que mesmo jovem, possui experiência internacional valiosa. Sua passagem pelo Zenit da Rússia não foi apenas um teste de adaptação ao futebol europeu, mas também uma oportunidade de aprimorar sua técnica, visão de jogo e resistência física. A Liga Russa apresenta desafios únicos, com estilos de jogo variados e confrontos em condições climáticas extremas, o que ajudou Luiz Henrique a desenvolver uma maturidade tática que agora seria aplicada de volta no Brasil. Além disso, sua formação no Fluminense, clube conhecido por revelar jogadores de grande potencial, contribuiu para que ele mantivesse sempre uma postura profissional e adaptável, qualidade que qualquer técnico valoriza. O Corinthians, sabendo disso, estaria vendo em Luiz Henrique uma oportunidade de unir talento jovem, experiência internacional e vontade de crescer, fatores essenciais para projetos ambiciosos que buscam retomar títulos e protagonismo nacional. Mas como todo rumor de mercado, a negociação não é simples, envolve conversas sobre valores, possíveis direitos econômicos e cláusulas que podem influenciar diretamente na viabilidade do acordo. Alguns insiders afirmam que o jogador e seu representante estão cautelosos, esperando a hora certa para anunciar oficialmente, enquanto a torcida corintiana já imagina cada lance que ele poderia fazer em clássicos e partidas decisivas. A expectativa cria um clima elétrico, alimentado por cada postagem, comentário e notícia vazada, e é exatamente isso que transforma rumores em histórias memoráveis no futebol. A chegada de Luiz Henrique poderia não apenas reforçar o elenco, mas também gerar uma onda de entusiasmo, aumentar a presença de torcedores nos estádios e movimentar o engajamento digital do clube de uma maneira que poucas contratações conseguem. Cada detalhe sobre a negociação é analisado por fãs e jornalistas, criando um verdadeiro suspense digno de novela esportiva, e a cada novo rumor, o burburinho só cresce, misturando esperança, especulação e paixão pelo futebol. O nome de Luiz Henrique não é apenas lembrado pelo que ele já fez, mas pelo que promete entregar. Muitos torcedores corintianos acreditam que sua velocidade pelas pontas, capacidade de criar jogadas individuais e finalizações precisas poderiam se tornar a grande arma do time em competições nacionais e até continentais. A especulação sobre o seu estilo de jogo adaptado ao Corinthians leva em consideração o atual elenco, o esquema tático utilizado e a necessidade do clube em ter jogadores que consigam desequilibrar partidas, seja em clássicos ou em jogos que decidem títulos. Internamente,
Fontes afirmam que há uma análise minuciosa de como Luís Henrique poderia se integrar, inclusive com treinos de adaptação programados para reduzir o período de ajuste. Enquanto a negociação ainda não é oficial, a torcida já se vê criando memes, vídeos de compilação e até discutindo como seria o impacto psicológico nos adversários ao enfrentar um time com um ponta tão explosivo. É o tipo de rumor que movimenta mais que apenas a esfera esportiva, gera conteúdo, engajamento e expectativas quase palpáveis, e muitos acreditam que esse é o tipo de contratação que poderia transformar a temporada. Ao mesmo tempo, especialistas alertam que rumores podem gerar frustração se não concretizados, mas a sensação de estar por dentro de uma possível bomba de mercado mantém todos atentos a cada novo movimento. Luís Henrique, com seu estilo ousado e presença de campo marcante, representa não só reforço técnico, mas também uma injeção de confiança, energia e uma perspectiva de futuro promissor para o Corinthians. Por mais que nada esteja assinado, o clima de antecipação cria uma narrativa própria, onde cada detalhe de bastidores é analisado, cada notícia é debatida, e cada possível confirmação transforma um rumor em quase certeza para quem acompanha diariamente o noticiário esportivo. Os bastidores esportivos são conhecidos por sua velocidade e imprevisibilidade, e no caso de Luís Henrique, a movimentação não seria diferente. Fontes não oficiais garantem que o empresário do jogador já iniciou conversas discretas com representantes do Corinthians, discutindo valores e possibilidades de contrato, enquanto outras fontes afirmam que a direção do clube está disposta a investir pesado para garantir a contratação. É comum nesse tipo de negociação que vazamentos e boatos façam parte da estratégia, seja para medir a reação da torcida ou para pressionar clubes rivais que poderiam se interessar pelo jogador. O ponto é que Luís Henrique, mesmo estando fora do país, continua sendo um nome que desperta atenção, e o simples fato de seu retorno ao Brasil ser cogitado cria ondas de especulação. Jornalistas especializados em transferências comentam que a negociação, caso avançada, teria impacto direto no planejamento do Corinthians para a temporada, podendo alterar decisões sobre outros reforços e até influenciar a estratégia do técnico para diferentes competições. Enquanto a negociação ainda não é oficial, a torcida se alimenta da expectativa, criando debates acalorados em fóruns, redes sociais e grupos de WhatsApp, imaginando combinações com outros jogadores e como o estilo de Luís Henrique poderia ser a peça-chave para jogos decisivos. Cada rumor aumenta a tensão, e mesmo pequenos detalhes vazados podem gerar repercussão massiva. O interesse do Corinthians por Luís Henrique é claro, mas como em todo grande rumor de mercado, o jogo psicológico é intenso, envolvendo paciência, estratégia e muita cautela de todas as partes envolvidas. Nesse cenário, o público se torna parte da história, esperando o desfecho e acompanhando cada movimento, como se estivesse assistindo a um filme de suspense esportivo. O histórico de Luís Henrique também alimenta o burburinho, e não é para menos. Revelado pelo Fluminense, ele demonstrou desde cedo habilidades que chamaram atenção, como velocidade, controle de bola e visão de jogo apurada, características que fizeram com que clubes europeus rapidamente colocassem seus olhos nele. Sua transferência para o Zenit foi marcada por expectativas e promessas de crescimento, o que só aumentou o interesse do público brasileiro em acompanhar sua carreira fora do país. No entanto, a ideia de um retorno ao Brasil, especificamente para o Corinthians, reacende a imaginação dos torcedores, que começam a visualizar partidas emocionantes, gols decisivos e dribles que poderiam mudar o rumo de clássicos e competições. O burburinho também envolve comparações com outros jogadores que fizeram trajetórias semelhantes, analisando se Luís Henrique poderia atingir ou superar o nível dos veteranos do elenco. Com cada novo comentário de jornalistas, torcedores e insiders, o rumor ganha força, transformando-se em um verdadeiro fenômeno nas redes. A expectativa de ver um jovem talento com experiência internacional retornando ao Brasil e vestindo a camisa do Corinthians se torna combustível para discussões, debates e análises intermináveis, criando um clima que mistura ansiedade e esperança. Assim, a negociação, mesmo não oficial, já influencia o cotidiano da torcida, os comentários esportivos e a percepção geral do clube no mercado, deixando todos atentos a cada movimentação. Seus momentos na Europa também são constantemente citados nas discussões, e não apenas como experiência de jogo, mas como aprendizado em ambientes competitivos e exigentes, que moldaram sua capacidade de adaptação e resiliência.
Luiz Henrique enfrentou desafios, rivalidades e situações adversas que o fortaleceram mentalmente, tornando-o um jogador mais completo, preparado para lidar com pressão e expectativas. Esse tipo de desenvolvimento é exatamente o que torna seu possível retorno ao Corinthians ainda mais atraente, porque não estamos falando apenas de talento bruto, mas de maturidade, experiência e habilidades táticas refinadas. Torcedores especulam sobre como essa experiência se traduziria em partidas decisivas, imaginando combinações rápidas, assistências e jogadas que poderiam quebrar defesas bem estruturadas. O mercado esportivo, sempre ávido por histórias assim, observa atentamente, enquanto o rumor se espalha e ganha camadas de interpretação, análise e debate. Cada postagem, comentário e especulação alimenta o ciclo, tornando o rumor quase tangível e transformando a expectativa em uma espécie de evento coletivo para a torcida. Assim, a narrativa sobre Luiz Henrique evolui, mistura realidade e expectativa, e cria uma história que todos querem acompanhar de perto, como se fosse um thriller esportivo em tempo real. Apesar de não haver confirmação oficial, a movimentação em torno de Luiz Henrique continua intensa. Jornalistas e insiders comentam que o clube paulista estaria negociando condições para que a contratação seja viável financeiramente, enquanto o jogador analisa seu retorno com atenção, considerando o impacto em sua carreira, no mercado e na adaptação de volta ao futebol brasileiro. Cada detalhe, desde salário até bônus por desempenho, entra em pauta, e cada vazamento aumenta o suspense. A torcida corintiana, por sua vez, se divide entre ansiedade e otimismo, criando uma atmosfera carregada de expectativas, teorias e análises detalhadas de cada jogada que Luiz Henrique poderia fazer. O rumor também provoca comparações com outros reforços recentes do clube e questionamentos sobre a estratégia do time para retomar o protagonismo, fazendo com que o possível acerto ganhe status de notícia de impacto antes mesmo de qualquer anúncio oficial. O ambiente se torna um verdadeiro laboratório de especulações, onde cada detalhe é analisado, discutido e compartilhado, e onde o público participa ativamente, quase como se estivesse dentro das negociações. Esse tipo de expectativa é típico do futebol brasileiro, onde rumores ganham vida própria e transformam a realidade, ainda que por pouco tempo, em um enredo cheio de emoção, esperança e curiosidade. Além disso, o possível acerto envolve também uma dimensão emocional para os torcedores. Luiz Henrique, sendo jovem e com potencial internacional, representa uma promessa de renovação e energia para o elenco, algo que a torcida anseia ver em campo. A chegada de um jogador com suas características poderia não apenas reforçar o time tecnicamente, mas também gerar um impacto psicológico positivo, incentivando outros atletas a se superarem e aumentando a moral do grupo. Especulações sobre sua adaptação, relação com companheiros e química dentro de campo são constantes, com fãs imaginando desde treinamentos até celebrações de gols icônicas. A narrativa criada pelos rumores, ao misturar talento, experiência internacional e paixão pelo futebol, gera um conteúdo que vai muito além de uma simples contratação, transformando-se em um fenômeno de engajamento digital e social, onde cada detalhe é comentado. Cada movimento é analisado e cada expectativa é amplificada por redes sociais, grupos de torcedores e canais esportivos. Luiz Henrique, portanto, deixa de ser apenas um nome e se torna protagonista de uma história que todos querem acompanhar. O interesse do Corinthians em Luiz Henrique também provoca especulações sobre o futuro do clube no mercado. Alguns insiders afirmam que, caso a negociação se concretize, poderá abrir espaço para outras movimentações, influenciando negociações de outros atletas e estratégias do elenco. A atenção da imprensa aumenta, e cada passo do jogador e do clube é observado, analisado e debatido, criando um ciclo de rumores que movimenta não apenas torcedores, mas todo o ecossistema esportivo. A cada notícia, seja sobre um treino, uma conversa nos bastidores ou uma visita do empresário, o clima de expectativa se intensifica, gerando um burburinho constante que mantém todos ligados nas novidades, como se estivéssemos acompanhando um thriller ao vivo. A possibilidade de Luiz Henrique no Corinthians, mesmo que ainda não confirmada, já se tornou um dos assuntos mais comentados do futebol brasileiro, mostrando como rumores podem criar histórias que capturam atenção, geram engajamento e movimentam torcidas de maneira impressionante. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando.
O clima em torno de Luís Henrique e o Corinthians é eletrizante, e cada pequena informação que surge sobre a negociação é imediatamente analisada por torcedores, jornalistas e especialistas em transferências. Alguns insiders afirmam que o clube paulista estaria estudando formas de acelerar a contratação, enquanto outros rumores apontam que negociações complexas envolvendo valores de transferência, direitos econômicos e cláusulas contratuais ainda estão em andamento, tornando a situação ainda mais intrigante. A torcida, por sua vez, está em polvorosa, criando cenários imaginários sobre como Luís Henrique poderia se encaixar no time titular, quais jogadas ele faria nos clássicos e de que forma sua chegada impactaria a estratégia tática do técnico. As redes sociais fervem, com hashtags, memes e comentários que especulam desde gols decisivos até assistências espetaculares, enquanto os torcedores tentam decifrar sinais de confirmação ou adiamento da negociação. Cada detalhe do histórico do jogador, desde os tempos de Fluminense até sua experiência no Zenit, é lembrado e analisado, e muitos fãs acreditam que seu retorno seria não apenas um reforço técnico, mas também um símbolo de ambição e renovação para o clube, capaz de gerar impacto dentro e fora de campo, movimentando mídia, marketing e engajamento da torcida. A presença de Luís Henrique no Corinthians, se confirmada, poderia transformar não apenas o elenco, mas também o ambiente do clube, trazendo energia e expectativa para cada partida. Alguns analistas esportivos especulam que a combinação de juventude, experiência internacional e talento ofensivo poderia redefinir o estilo de jogo do time, proporcionando maior dinamismo nas pontas, versatilidade tática e alternativas para quebrar defesas adversárias. Torcedores imaginam treinamentos intensos, ajustes no posicionamento de outros jogadores e combinações estratégicas que poderiam resultar em gols decisivos, assistências precisas e jogadas memoráveis que transformariam partidas comuns em momentos históricos. Além disso, há especulações sobre o impacto psicológico que Luís Henrique causaria em rivais e na própria torcida, gerando confiança no grupo e provocando apreensão em adversários. O burburinho em torno dessa possível contratação também influencia diretamente a repercussão do clube nas mídias sociais, aumentando o engajamento digital e atraindo a atenção de patrocinadores e parceiros comerciais interessados em associar suas marcas a esse movimento positivo. Em resumo, a especulação não se limita ao campo de jogo, mas se expande para dimensões estratégicas, financeiras e emocionais, tornando a possível chegada de Luís Henrique uma história complexa e fascinante que mobiliza todas as frentes do futebol. Fontes não oficiais indicam que Luís Henrique está avaliando cuidadosamente a proposta do Corinthians, ponderando não apenas os aspectos financeiros, mas também a oportunidade de crescimento profissional e visibilidade dentro do futebol brasileiro. Alguns insiders afirmam que o jogador e sua equipe estão atentos a detalhes sobre adaptação, estilo de jogo do clube, infraestrutura e projeção de carreira, elementos que podem influenciar sua decisão final. A especulação em torno desse retorno cria um clima quase cinematográfico entre torcedores e jornalistas, onde cada pequeno indício, desde viagens do empresário até entrevistas enigmáticas, é interpretado como pista de um possível acerto iminente. Comentadores esportivos aproveitam o burburinho para criar análises detalhadas sobre o impacto do jogador no elenco, suas combinações com atletas já consolidados e o potencial de transformar partidas decisivas em momentos de brilho individual e coletivo. Ao mesmo tempo, torcedores organizam debates, enquetes e simulam escalações, como se a chegada de Luís Henrique já estivesse confirmada, misturando expectativa com desejo, e transformando cada rumor em narrativa viva e interativa. Essa atmosfera de antecipação e ansiedade cria um ciclo de engajamento contínuo, onde todos querem estar por dentro de cada detalhe e se tornam participantes ativos na construção da história, mostrando como rumores de mercado podem ultrapassar o campo de jogo e se tornar eventos culturais dentro do futebol. Enquanto isso, o Corinthians e seus dirigentes mantêm uma postura estratégica, evitando confirmações precipitadas, mas deixando o rumor vivo, o que só aumenta o interesse e a especulação entre torcedores e imprensa. A negociação envolve cálculos complexos, análises de viabilidade e ajustes financeiros, elementos que são típicos em grandes transferências, mas que também alimentam a narrativa de suspense que acompanha cada rumor de mercado. Comentários de insiders, análises táticas e discussões sobre o impacto da chegada de Luís Henrique circulam intensamente nas redes, criando uma sensação de iminência e expectativa constante. A torcida,
dividida entre otimismo e cautela, observa cada movimentação, compartilha teorias e debates sobre estratégias, imaginando desde a adaptação do jogador até seu papel em jogos decisivos e clássicos importantes. Cada detalhe, seja um possível treino, reunião ou entrevista, ganha relevância, transformando a negociação em uma história de intriga, suspense e emoção coletiva. O nome de Luiz Henrique, mesmo ainda não confirmado oficialmente, tornou-se sinônimo de esperança, renovação e energia para o clube, demonstrando como rumores bem construídos conseguem criar uma narrativa poderosa, mobilizando torcedores, jornalistas e especialistas, e mostrando que, no futebol, o burburinho muitas vezes é tão importante quanto a própria oficialização da contratação. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!